a fazer bem. Amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero dizer a vocês que o Deus da nossa vida, muitas e muitas vezes, ele se manifesta para nós através dos acontecimentos. Esses acontecimentos podem ser acontecimentos bons e acontecimentos maus. Aí a gente diz assim, puxa vida, mas será que quando vem um temporal, um vendaval, uma chuva de granizo, derruba as árvores, descobre casa, às vezes mata até gente, isso é coisa de Deus? E eu digo para vocês que é coisa de Deus. Ora, tudo que tem aqui é de Deus, só não é de Deus a coisa má, aquilo que é mal. Mas um temporal, ele provocou um desastre, vamos dizer, e às vezes até ele mata pessoas, né? Mata animais e tal. Mas, gente, é a natureza, veja bem, porque tudo que Deus criou é natureza. E nós também somos criaturas de Deus, fazemos parte da natureza. Então, nós também somos natureza. Então, precisamos entender que muitas vezes o Senhor se manifesta para nós através dos acontecimentos, sejam eles bons ou ruins. Aí a gente fica, não, mas isso é castigo de Deus, é que não sei o quê. Gente, não é castigo de Deus. Deus não, esse tipo de coisa não é castigo. São coisas, são consequências do tempo. É a natureza se manifestando por uma razão ou por outra. E nós precisamos entender isso. E muitas vezes, essas coisas acontecem que é para nos exemplar, mostrar que nós temos um Deus todo-poderoso, que o nosso Pai, o nosso Deus, é Ele quem tem as regras do jogo de tudo quanto há. Tudo está nas mãos deles. Nós vimos no Evangelho de ontem, se não me falha a memória, aquela passagem, ou foi o de anteontem, que Jesus estava no barco junto com seus discípulos e ele dormia. E o mar virou naquela tempestade, aquela ventania e aquelas ondas enfurecidas, querendo entrar, invadir a barca, e os discípulos se apavoraram, ficaram com medo. É claro que tinha que ficar com medo. E aí foram lá acordar, mestre, o barco vai afundar, porque olha o temporal que está. E ele repreendeu-os, dizendo, homens de pouca fé. E aí ele repreendeu o mar e o vento, e houve uma grande calmaria, segundo a própria palavra nos diz. E aí, no final das contas, os próprios discípulos ficaram admirados e disseram uns para os outros, quem é esse homem que até o mar e o vento obedecem às suas palavras? Porque, na verdade, eles estavam ali junto com Jesus, sabendo que era Jesus, mas eles não sabiam ainda que Jesus tinha poder, aquele poder infinito de até acalmar o vento e o mar. E muito mais que isso, porque todas essas coisas são obras do Criador. Tudo isso é dele. Por isso que as coisas obedecem a ele. Vento se acalma, o vento se acalma. Mar sossega, o mar sossega. Oh, Jesus amado, tudo pertence a ele. Nós também somos suas criaturas. Nós precisamos viver na obediência. Tem a palavra de Deus que nos ensina tantos exemplos em nossas vidas, as formações que nós tivemos, os valores que os nossos pais passaram para nós, nos exemplando, nos educando, nos dando uma boa formação, e bons valores nós tivemos de nossos pais. E nós precisamos adequar
adequar a esses valores, como também precisamos se adequar às palavras e os mandamentos de Deus. Amados irmãos, o nosso Senhor, Ele é um Deus todo-poderoso. Todas as coisas pertencem a Ele. Tudo provém de Deus, só não o mal, porque o mal é coisa do inimigo. Ele é invejoso e astucioso, e quando ele vê um filho de Deus, como ele não pode mais tentar diretamente Deus, o que ele faz? Ele nos tenta, porque ele sabe que nós somos fracos. Ele nos induz para que nós caímos no pecado, para nos afastar e distanciar de Deus, e muitos até ganham a condenação eterna, porque acabam sendo induzidos, fracassam na fé, e o demônio acaba levando aquela pessoa à destruição. Mas todo aquele que, mesmo sendo tentado pelo diabo, que a própria oração que o Cristo nos ensinou nos diz: livrai-nos das tentações. Nós temos que estar sempre firme e presente e com a mão agarrada na mão de Deus e acreditar firmemente que Ele é o Senhor, para que nós conseguimos vencer as tentações, porque o inimigo, ele é astucioso. Muita gente acha que não existe, mas existe, e ele é encardido mesmo. Mas nós, acreditando em Deus, vivendo a palavra de Deus, nós venceremos o inimigo. Meus amados irmãos, um grande abraço para todos, e a bênção dele, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos nós e permaneça sempre. Quando alguém se ajoelha